Meu nome é Natália Zermeta, tenho 34 anos, sou formada em Direito, sou corintiana, sou virginiana com ascendente em Touro. Comecei a minha militância muito cedo, fazendo o movimento estudantil, passei boa parte da minha atuação militante no MTST, construindo o movimento dos trabalhadores sem teto, contribuindo com as ocupações, fazendo formação, ajudando também na organização das ocupações, fui da coordenação nacional do movimento. Sou mãe, sou feminista, acredito num feminismo acessível, um feminismo que paute uma mudança, como um instrumento de mudança da vida, não só das mulheres, mas de toda a sociedade, em especial que alcance as mulheres mais pobres. Sou filha de operários, combatentes da ditadura militar, sou socialista e acredito na transformação, acredito na humanidade. Por isso também eu aceitei esse desafio de presidir a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, porque eu acredito no PSOL como um instrumento de transformação. Acredito que o PSOL é uma ferramenta muito necessária para pautar as mudanças que esse país tanto necessita. E fora Bolsonaro. Eu assumi a presidência da Fundação no final de 2021, para uma gestão de 2 anos, que vai atravessar um momento muito desafiador da história do Brasil, especialmente as eleições de 2022. E acho que a Fundação pode contribuir muito num processo que o Brasil precisa fazer, que é um diálogo com a sociedade civil, de reconstrução desse país, que vai exigir da esquerda, dos setores progressistas, dos movimentos sociais, muita reflexão sobre os novos dilemas que estão colocados. Eu acho que a Fundação pode ser um instrumento que ajude nessa produção, trazendo os temas da atualidade, da questão ambiental, da questão das opressões, do trabalho, da fome, para que a gente possa, a partir das necessidades reais do Brasil, produzir um novo projeto transformador. Para além disso, eu acho que essa nova gestão na Fundação também tem o dever de aproximar os movimentos sociais. Eu sou uma mulher de origem dos movimentos sociais e o PSOL é um partido que aglutina muitos movimentos sociais. Eu acho que a Fundação também, nessa nova gestão e nesse momento da conjuntura que está exigindo muita mobilização e articulação dos movimentos, pode ser um instrumento que ajude nesse desafio dos movimentos sociais. Olha, eu acho que o próximo governo no Brasil precisa ser um governo que faça opção pelo povo, que faça opção pela vida. O Brasil voltou ao mapa da fome, o Brasil aumentou o desemprego, o Brasil é campeão no desmatamento, o Brasil é campeão no uso de veneno na produção de alimentos. Então, as medidas prioritárias de um novo governo precisam considerar as demandas do povo. São quase 3 anos de pandemia, com muitas consequências econômicas, sociais, psicológicas, que precisam ser consideradas no novo programa. O Brasil vive uma crise desde o golpe do Temer. São reformas que retiraram direitos profundos da classe trabalhadora, do povo, mudanças que aprofundaram ainda mais a desigualdade no Brasil. Então, as medidas emergenciais devem ser no sentido do combate à desigualdade, do combate à fome, e necessariamente de enfrentamento ao agronegócio, de enfrentamento ao grande capital, que, ficou muito nítido agora com a pandemia, o quanto é prejudicial para a humanidade essa ganância sem fim. Então, é preciso que um novo governo adote medidas que sejam muito concretas para a vida do povo e, necessariamente, que enfrente o atraso que foi o governo Bolsonaro e as medidas antipovo, antipopulares que foram tomadas, revendo as reformas, revogando o teto de gastos, porque sem isso vai ser impossível ter investimento no que o Brasil mais precisa: saúde, educação, trabalho, cultura, enfim.
Eu acho que primeiro é preciso separar os evangélicos dos fundamentalistas e dos mercadores da fé, né? Acho que esse é o primeiro desafio da esquerda brasileira, né? É compreender que o povo brasileiro é muito diverso e é diverso também na sua religião. E isso precisa ser respeitado, né? O povo brasileiro são mulheres, são negros, LGBT e de diversas religiões, né? E o povo evangélico, principalmente, são, em sua imensa maioria, um povo negro, um povo mais periférico. E, inclusive, um dos projetos que nós queremos desenvolver na Fundação é de contribuir com esses setores que fazem um trabalho incrível, que é um trabalho de base necessário com a população evangélica e de outras religiões. Foi exatamente esse pensamento que levou a esquerda a se afastar ainda mais do trabalho de base e do trabalho necessário com a população mais pobre no Brasil. Enquanto a esquerda ficava, muitas vezes, não toda, não generalizando, porque muita gente segue e sempre fez trabalho de base, mas enquanto uma parcela da esquerda ficou dizendo o que era certo, o que era errado, qual religião era certa ou errada, né, os evangélicos estavam fazendo trabalho de base nas comunidades, nas periferias, ouvindo as pessoas e respondendo, muitas vezes, demandas imediatas. Eu acho que a esquerda tem muito a aprender e essa lição, né, ela vai vir no diálogo com os próprios evangélicos. Então, acho que essa é uma tarefa importantíssima para a esquerda. Eu acho que o PSOL é um partido privilegiado do ponto de vista da sua localização. O PSOL é um partido que está conectado com os novos movimentos sociais, que está conectado com as novas demandas da sociedade, que incluem um olhar mais diverso para a sociedade. Exatamente porque as pessoas que mais sofrem com a desigualdade são as mulheres, são as pessoas negras, né, são as pessoas LGBTs, né, e que estão nas periferias, né? Então, o PSOL, acho, venceu um desafio importante, que foi se apresentar como um partido diverso, um partido de todas as lutas, um partido de todas as causas. Acho que o segundo momento que o PSOL pode contribuir muito é um momento do debate que é fundamental no Brasil, de entender essas pautas como pautas estruturantes de um novo programa para o Brasil. Não é possível se pensar numa transformação no Brasil sem discutir profundamente o que foi a escravização no Brasil. Não é possível se pensar, né, numa sociedade igualitária entre homens e mulheres sem entender o papel da mulher na sociedade que a gente vive de forma mais profunda e combater o machismo de forma profunda. Eu acho que o PSOL tem muito a contribuir com isso, na reconstrução de um programa que se estruture a partir das desigualdades que não são só econômicas. Eu não tenho dúvida que se não fosse a atuação dos movimentos sociais, a situação teria sido muito pior para muitas famílias no Brasil. Os movimentos sociais deram não só uma lição de solidariedade, mas também aproveitaram um momento que, apesar de toda a desgraça, toda a tristeza que foi o momento da pandemia, aproveitaram para mostrar de fato o seu trabalho, e combater toda a criminalização que sofre historicamente, em especial da grande mídia, também desse governo atual. Eu acho que os movimentos sociais deixam de lição a importância do trabalho de base, enquanto muita gente ficava em casa, divulgando para as pessoas ficarem em casa, se alimentando com iFood, fazendo o seu trabalho home office, os movimentos sociais estavam nas favelas, nas comunidades, conversando com as pessoas, explicando informações que muitas vezes não chegavam para ela, do que significava a pandemia, com orientações que tinham condições de serem realizadas pelas pessoas. O Brasil é muito desigual. Tinha comunidades no Brasil que era melhor que as pessoas ficassem fora de casa do que dentro de casa. Então, eu acho que os movimentos sociais, pela sua atuação concreta, direta e cotidiana de trabalho de base, demonstraram, inclusive, o quanto os movimentos sociais são necessários para o aprofundamento da democracia no Brasil.
né? Os movimentos sociais não são um câncer da democracia, muito pelo contrário. Os movimentos sociais são sintomas, né, de uma democracia falha, que não consegue, de fato, alcançar todos no direito à moradia, à saúde, à educação, mas é um instrumento que dá voz às pessoas excluídas e que por muitas vezes, resolve problemas que quem deveria resolver é o Estado, né? Então, acho que essa é uma lição que fica para toda a sociedade. Eu acho que uma outra coisa interessante é que a pandemia também permitiu uma combinação da ação institucional com a ação dos movimentos sociais. Eu acho que essa é uma lição que a esquerda também tem que levar, né? Os movimentos estão sendo necessários há muito tempo, não só na pandemia, né? Foram os movimentos sociais que foram para as ruas, né? Inclusive durante a pandemia, né? Se manifestar e impedir muitas vezes atrasos importantes para a sociedade, retiradas de direitos e tudo mais. Eu acho que essa combinação da luta social com a luta institucional, né, que é estar nas comunidades, estar conversando, distribuindo alimentos, fazendo cozinhas solidárias, que é o que os movimentos têm feito, né, combinado com uma ação institucional que, por exemplo, colabora com a suspensão do aumento dos aluguéis, né, que pauta, por exemplo, o auxílio, né, que foi muito importante durante a pandemia para a população e que só saiu porque a esquerda pautou, bancou, né, um valor que fosse um pouco melhor, né, durante o tempo de pandemia, né. Essa combinação, acho também que fica como lição para que a esquerda não privilegie o parlamento acima da rua, né. Os movimentos foi o instrumento que muitas vezes não só levou solidariedade, como também levou um pouco mais de esperança para as pessoas, né? A gente vive numa sociedade que cada vez mais tem cultuado a meritocracia, o individualismo, e a pandemia também coloca esse elemento em xeque, né? Foi o individualismo, a meritocracia, a ganância, né? Também que nos levou aonde estamos hoje, né? E acho que os movimentos ajudam nesse processo de reflexão, deixam muitas lições, em especial, acho que deixa a marca de que os movimentos sociais não são os malvados, né? Os movimentos sociais são muitas vezes aqueles que salvam as pessoas que estão no momento de desespero. Eu acho que as vitórias recentes na América Latina, em especial Bolívia, Argentina, agora o Chile, são sinais de que talvez a gente esteja vivendo um novo ciclo, né, interrompendo um ciclo de avanço da direita que a gente vinha vivendo, inclusive de uma extrema-direita em alguns países, Brasil, etc. E talvez seja um sinal de que a gente possa viver um novo ciclo democrático, né, e talvez até um pouco mais radicalizado também na sua democracia. Acho que é muito interessante a forma como está sendo composto o governo. Existem muitos debates sobre o Chile, né, mas os sinais que vêm, né, de composição, né, e mesmo o próprio cenário eleitoral e tudo que está colocado de debates, né, a partir de muita luta social, como foi o Chile, né, muitas mobilizações, muita rua, né, se acumulou um processo democrático muito interessante, de pautas muito interessantes, e agora também de uma composição de governo muito interessante, que considera a questão de gênero. Você ter a neta do Allende é muito simbólico, né, nesse momento. E eu acho que tudo isso são sinais de que a gente pode viver um novo ciclo, e eu não tenho dúvida que o Brasil é fundamental para que esse novo ciclo, de fato, se apresente para a América Latina. Eu acho que o Brasil vai passar pelo seu processo eleitoral, né, vai fazer a sua escolha na urna, né, eu espero que seja a escolha pela democracia, né, que nós vamos vivenciar esse processo. Acho que não será um processo fácil, né, no Brasil tem as suas particularidades, né, mas eu acho que o PSOL e a Fundação têm muito a aprender com a América Latina em especial. Eu acho que buscar conhecer as experiências de uma esquerda mais renovada, né, de uma esquerda mais jovem, né, de uma esquerda mais arejada, mais conectada com a rua, que é também produto da rua, né, de uma esquerda menos burocrática, né, menos institucionalizada, né. Eu acho que esse
pode ser um momento muito formativo para o Brasil, e eu acho que a Fundação também pode ser um instrumento para acumular, fazer atividades, eventos de escuta, né, de conhecimento, né, para que a gente possa, quem sabe aqui no Brasil, também viver um processo, não só de retomada democrática, mas também de renovação. Né? Não só de renovação do ponto de vista dos nomes, né, nesse novo ciclo que a gente vai se abrir, mas também de projeto. Eu acho que o Brasil necessita conhecer essas experiências, né, e não só para aprender com elas, mas também para se desafiar, né, a fazer mudanças tão importantes como a gente tem enxergado na América Latina.